rádio faz história. Tudo começou como apresentador de programas de auditório, animador de auditório nos anos 50 e acabou se tornando dono de uma grande rede de emissoras de rádio, jornal, televisão, de um grande grupo de comunicação. Não estamos falando do Silvio Santos. Estamos falando de um empresário do sul do país. E para falar desse tema, o nosso convidado das terças-feiras, aqui do quadro Rádio Faz História. Radialista, escritor, um pesquisador do rádio no Brasil, pesquisador da área de mercado da comunicação no Brasil. Fernando Morgado. Bom dia, Fernando. Bom dia, Marcos, mais uma vez. Bom dia ao ouvinte da MEC. E é verdade, não é? A gente pensa quando fala de radialista que virou empresário, normalmente a imagem que vem é do Silvio Santos. Ainda mais animador de auditório, não né? é? É verdade. Pois é, e na verdade, se a gente parar para pensar, o animador, o radialista, ele tem muito de empreendedor. Então a gente encontra muitas histórias por aí de radialistas que viraram publicitários, caso do Paulo Giovanni. E lá no sul do Brasil, a gente tem uma história que também é muito interessante nesse sentido, que é a do Maurício Sirotsky Sobrinho, ou no rádio, como ele se chamava, Maurício Sobrinho, radialista, nascido em Passo Fundo e que começou como muitos radialistas importantes do Brasil, começou na Voz do Poste, né? Começou fazendo rádio, que alguns chamam de rádio corneta, né? Rádio corneta, os nossos vizinhos dos países, Peru, Bolívia, chamam de las radios bocinas, as rádios buzinas, as rádios cornetas, né? É verdade, ele começou lá na cidadezinha dele, fazendo anúncios, lendo reclames, dedicando músicas para as moças nas praças e tal, a pedido de corações apaixonados que ele atendia, e dali foi trabalhando primeiro na rádio da cidade dele, até chegar em Porto Alegre, onde ele começou apresentando um programa que foi um sucesso enorme no rádio, que foi o programa Maurício Sobrinho, claro. Ele veio então do interior, dessa lógica da rádio de alto-falante, foi crescendo na carreira profissional. Aí nos anos 50 ele assume esse programa de auditório, e o programa de auditório, como se diz hoje em dia, como a rapaziada diz hoje em dia, bombou. É verdade, e ele combinava nesse programa coisas, por exemplo, do César de Alencar, que tinha aquela estrutura bem rígida dos quadros, das horas, e alguma coisa também de um sucesso de São Paulo, daquela época também, que era o Alegria dos Bairros, que era um programa que tinha na Rádio Record e que movimentava os cinemas de bairro naquela época, Marcos, que os cinemas tinham centenas de lugares, eram auditórios de verdade, e ele fazia isso, movimentava no Cine Castelo, lotava de gente, primeiro aos sábados à tarde, depois aos domingos pela manhã. E o programa foi realmente um fenômeno. Começou na Rádio Farroupilha, que era, na época, a maior rádio de Porto Alegre, e pertencia aos Diários Associados. Depois, acabou surgindo a oportunidade de comprar uma rádio que, na época, estava com muita dificuldade, que era a Rádio Gaúcha, a Rádio Sociedade Gaúcha, e que hoje é uma das maiores rádios do Brasil. Quer dizer que no início dos anos 50 a Rádio Gaúcha era uma rádio em crise, né? Sim. Ele chegou, inclusive, a trabalhar nela como locutor. Aliás, no futebol, até 73, se não me engano, quem era líder de transmissões no futebol era a Rádio Guaíba. A Gaúcha vira o jogo na década de 70 como rádio de maior audiência nas transmissões de futebol em Porto Alegre, né? Exato, e isso coincide com a formação, depois que o Maurício vai fazer. A partir da Rádio Gaúcha, ele cria um grupo de comunicação inteiro, que é a Rede Brasil Sul de Comunicação, a RBS, que é a mais tradicional, a mais antiga afiliada da Rede Globo em toda a história. E é a maior mesmo, tanto em audiência, enfim, de presença local, de produção local. E essa força acabou surgindo do rádio. Veio do rádio, foi para a televisão, foi para os jornais, e com toda essa estrutura acontece efetivamente essa virada, e a Gaúcha passa a ser referência também em futebol. Vamos ouvir então um pouquinho do que era o programa de auditório do Maurício Sobrinho e você explicar pra gente que esse programa que nós vamos ouvir, na verdade, é de 77, não é isso? Exato. É um programa falando sobre o que era o auditório de Maurício Sobrinho 17 anos antes ou 15 anos antes, ou seja, nos anos 50, não é isso? Exato. É um misto de depoimento
com a reconstituição do que era o programa Maurício Sobrinho no Cine Castelo e que movimentava toda Porto Alegre. Maravilha! E com uma coisa muito importante, um crédito fundamental. Este áudio, que é originalmente da Rádio Difusora Porto Alegrense, programa Opinião Pública de 77, ele vem diretamente do acervo de um grande amigo meu e seu e também, nosso, né? nosso professor Luiz Ferrareto, um dos maiores defensores, apaixonados e estudiosos de rádio que tem, não só no Sul, mas em todo o Brasil. Um homem que se dedica muito a isso e que gentilmente cedeu esse áudio para que a gente apresentasse aqui no Todas as Vozes. Que para o meu orgulho virou ouvinte do nosso programa pela internet, está lá no Rio Grande do Sul acompanhando a gente, o professor Ferrareto. Vamos acompanhar então o próprio Maurício Sobrinho explicando o que era o programa dele. E desse programa você lembra também? Um programa que arrebenta pelos risos, emoções, humorismo e sensações, comandado pelo Vignares para fazer você feliz. Novamente é domingo e um elenco inteirinho é pra você e seu vizinho o programa Maurício Sobrinho. Alô, amigos do Rio Grande do Sul e do Brasil, um bom dia para todos e uma vez mais, aqui estamos para o nosso encontro de todas as semanas. Que corra tudo bem com vocês e vamos logo com as nossas atrações deste domingo. Maestro Salvador Campanella. Este era o programa Maurício Sobrinho, que desde 1950... Agora, o Fernando, curioso é que um trecho da música, da música, que é o jingle de abertura do programa, diz: comandado pelo Big Nariz para fazer você feliz. Big Nariz era apelido do Maurício Sobrinho. E ele usava isso no ar, né? Isso que é impressionante e aproximava as pessoas. Claro. Brincavam com ele, inclusive numa altura dessa entrevista, que é uma entrevista um tanto longa, ele falava que o rádio tem essa magia de fazer as pessoas imaginarem como são as coisas. Então, que uma das coisas que as pessoas imaginavam era qual o tamanho do nariz do Maurício Sobrinho, né? Porque todo dia, todo domingo à tarde, que o programa ia ao ar no início da tarde, antes do futebol. Entre 10 da manhã e 2 da tarde. De 10 da manhã às 2 da tarde. Antes do futebol, na Gaúcha, o pessoal ouvia o programa de auditório, né? Era a animação da hora do almoço também nos domingos, do Big Nariz, do Maurício Sobrinho. E as pessoas ficavam imaginando que narigão o cara deve ter, né? Pois bem, e tem um trecho dessa entrevista que ele concedeu em 1977, no qual ele fala de como a Elis Regina surgiu no programa dele. Você começou a ganhar fama no programa dele já no final dos anos 50 e que ela dava muito trabalho. E conta, além do Big Nariz, ele tinha uma big estrutura, não é isso? Na equipe do programa, não é isso, Fernando? É verdade, porque ele era o dono do programa. É como o Silvio Santos fazia também na época da Rádio Globo, da TV Globo, da TV Tupi. O Maurício, ele era mais que animador, ele era produtor, ele era o dono do horário, então toda a estrutura que tinha de orquestras, de convidados, tudo era bancado por ele. Além do rádio, ele também já tinha naquela época uma outra empresa, inclusive de representação comercial de rádios no interior, que vendia em Porto Alegre. Então, quer dizer, era uma estrutura empresarial e muito profissional para a época. Aliás, diga-se de passagem, se tem uma coisa que gaúcho sabe fazer, além de churrasco e além de outra, é rádio. Gaúcho gosta de rádio e até há pouco tempo a SECOM, a Secretaria de Comunicação da Presidência da República, divulgou um estudo falando sobre consumo de mídia no Brasil e tá lá.
o Rio Grande do Sul é o que mais ouve rádio no Brasil. É verdade, sem dúvida. O rádio, se para o Brasil inteiro ele é um grande companheiro, no Rio Grande do Sul é um companheiro ainda maior. Tanto na capital, Porto Alegre, quanto no interior, proporcionalmente ao número de habitantes, o Rio Grande do Sul tem índices incríveis de audiência. Bom, vamos agora ouvir o trecho no qual o Maurício Sobrinho, que depois veio a ser o dono, mas ele já é falecido. Hoje em dia os donos são os filhos e o irmão, não é isso, Fernando? Exato. Da RBS, da Rede Brasil Sul, que tem a Rádio Gaúcha, tem a afiliada da TV Globo lá em Porto Alegre. E tem também a rádio que ele fez esse programa primeiro, que é a Rádio Farroupilha. Ele depois acabaria comprando a Rádio Farroupilha também. Depois ele comprou e trouxe da frequência de 680 para 600 kHz. A Rádio Gaúcha, não, a Rádio Gaúcha foi para os 600, perdão. E a Farroupilha foi para os 680, foi mais um pouquinho adiante ali no dial. E vamos ouvir então, né, o trecho no qual ele fala da Elis Regina, que a Elis dava trabalho, e fala da baita estrutura, da ótima estrutura que ele tinha. Mesmo sendo, na época ainda, anos 50, a Rádio Gaúcha uma rádio de pequeno porte, como disse o Fernando, mas pequeno porte no restante da programação, porque nesse programa de auditório era uma enorme audiência. Vamos acompanhar. Tão importante ou igual a um programa de televisão. Eram assistentes de estúdio, era contra-regra, era o diretor musical, o assistente do diretor musical. Inclusive os programas eram ensaiados. Todos os programas que eu realizava eram todos eles ensaiados. E até é bom que se diga que uma das minhas artistas mais rebeldes era esta dama sensacional da música popular brasileira, que é Elis Regina. Uma das razões, inclusive, da sua saída do Rio Grande do Sul foi até um caso de indisciplina da Elis, porque a Elis começou a faltar aos ensaios e foi suspensa, foi advertida, posteriormente foi suspensa, e na terceira vez ela, não aceitando, porque era realmente a grande estrela do programa, a Elis tinha inclusive um prefixo musical próprio, né? Há uma estrela no céu, há uma estrela na terra, há uma estrela na Rádio Gaúcha, Elis Regina. Aí entrava uma musiquinha dessa da novela do Estúpido Cupido que está aparecendo hoje aí, que fazia o background para Elis entrar. Que até Elis não quis se adaptar à disciplina do programa, mas era realmente tudo ensaiado, né? Era muito caro? Muito, para a época era muito caro. Nós trazíamos, pelo menos, Odalto, naquela época, 2 cantores de fora. Quando se diz de fora, é do Rio e de São Paulo. Então, não houve um só cantor brasileiro que não tivesse passado pelo nosso programa. E era pelo menos 2, e não raro nós tínhamos 3, né? Naquela época, os cachês representariam em moeda transferida para os dias atuais, pelo menos assim, 50 mil, 60 mil cruzeiros. Eu me lembro muito bem que um dos cantores mais caros naquela época era o Simonal. Simonal recebia naquela época, repare bem, naquela época, 3.500 cruzeiros. Era uma fortuna, 3.500 cruzeiros, isso em 1953. O Roberto Carlos passou pelo nosso programa, a Elisete Cardoso passou pelo nosso programa, a Dalva de Oliveira, o Trio de Ouro. Meu Deus do céu, não havia um só artista. Pelo visto, grandes contratações. E podemos ouvir Elis Regina cantando Babyface. Que coisa, hein? Rapaz. Tá vendo? Quem diria? Elis Regina, no começo de carreira, cantou coisas do estilo Estúpido Cupido, vestido de bolinha amarelinha, né, e coisas do gênero, né? Elis Regina começou a se destacar ali. Ali ela começou a aparecer nos anos 50, final dos anos 1950, no programa do Maurício Sobrinho, na Rádio Gaúcha. Outra curiosidade que você ia contar, Fernando, qual era mesmo sobre a estrutura do programa? Mas não. Bom, só para arrematar a coisa da Elis, que na verdade o primeiro contrato profissional que ela assinou como cantora mesmo foi com o Maurício. Foi nesse programa. Foi nesse programa. E o Fernando nos cedeu aqui a foto, já temos a foto, vamos em breve colocar no site, no ambiente do Todas as Vozes, no nosso site, que é o radios.ebc.com.br/todas-vozes.
juntamente com o áudio deste quadro aqui, vocês vão ter a foto da Elis assinando o contrato com o Maurício Sobrinho, que é um registro histórico muito interessante do final dos anos 50, Fernando. E falando sobre a estrutura, como você tinha comentado, tem um detalhe, né, que, por exemplo, em comparação com o que aconteceu com o Maurício e com o Silvio. O Silvio... o Silvio? Tem algum probleminha no microfone do Fernando. Vai lá, Fernando, novamente. É uma coisa que a gente estava conversando aqui sobre a questão entre o Maurício Sirotsky, o Silvio e as estruturas. Aconteceu uma coisa diferente na carreira dos dois, não é? O Silvio, ele conseguiu conciliar a carreira de animador com a carreira de empresário. Ele continuou dono de rádio, de emissora de rádio, de televisão, porque no final da vida até no final das contas ele até foi sócio da Rádio Record, mas ele continuou no microfone apesar de tão ocupado como empresário. O Maurício não. Ele, no início dos anos 60, ele faz uma escolha. Ele opta por sair do microfone para ficar apenas como empresário. E daí... apostar todas as fichas na Rádio Gaúcha como, né, iniciadora desse grupo da RBS. E daí monta a televisão, daí compra o do Ari Carvalho, que depois viria a ser dono do jornal O Dia aqui no Rio. Compra o jornal, que é o Zero Hora, e enfim, começa a montar a Rede Brasil Sul de comunicação. E aí dedica-se totalmente como empresário, por mais que ele sempre dissesse e gostasse de dizer, antes de tudo ele era radialista. Muito bem, mais uma aula do Fernando Morgado, né? Essas aulas que você tem aqui de história do rádio e de história do Brasil, nas terças-feiras com o nosso convidado Fernando Morgado, escritor, radialista, pesquisador. Como é que o pessoal pode fazer para acessar o teu blog, Fernando? É simples, é fernandomorgado.com.br. Lá tem todos os nossos canais também nas redes sociais e os nossos textos, inclusive um texto sobre o Maurício Sobrinho. Tem lá também um texto, se não me engano, de 2008, uma biografia dele, alguns vídeos, tem muita coisa lá. E, falando em Maurício Sobrinho, também recomendando o site do professor Ferrareto, que tem a íntegra deste áudio que você ouviu. É Rádio no RS de Rio Grande do Sul, claro, radionors.jor, J-O-R, de jornalista.br. radionors.jor.br. Maravilha. Fernando, terça-feira que vem tem mais. Estamos aqui prontos. Muito obrigado a você e também ao querido professor Ferrareto, que contribuiu, é um dos mais conceituados professores de radiojornalismo do país, Ferrareto do Rio Grande do Sul, que contribuiu com a edição de hoje de O Rádio Faz História. O rádio faz história.